nós falamos dos desafios enfrentados pelo trabalho remoto dos professores de educação escolar, né, em vista do valor das crianças. Entrando um pouquinho antes, eu vou aguardar o horário certo, mas é para que a gente possa configurar tudo direito. Pois é, então, boa noite. E a Virgínia, que é a nossa convidada especial, ela é de estadual de ensino, com uma vasta experiência, e ela está nesse desafio. E ela é esse desafio muito grande, e nós vamos trocar ideias sobre isso, e gostaria que... Ok? Então, vamos lá. Professora Virgínia, boa noite. Sua voz está falhando. Boa noite. Boa noite. Aqui, os tambores. Temos que ajustar. Tudo certo aí? Não tá travando, não? Volume de voz. Tá, parece que está um pouquinho baixo, não sei, veja. Talvez eu tenha que falar mais perto. O que você achou? Melhorou ou não? Estou te ouvindo bem. Você está me ouvindo bem? Tá um pouquinho baixo, mas Peraí. tá dando para te ouvir, sim. Nós estamos testando, né, para Vai dar certo. que a gente tenha sucesso. É muito bom ter você aqui com a gente. A sua experiência é muito válida e hoje você está num desafio, não só você, mas todos aqueles que estão vivenciando, né, em situação de trabalho remoto, e a gente sabe que vocês não que vocês foram pegos de surpresa, né? Não deu tempo de se potencializarem, não deu tempo de vocês se programarem, mas eu acho que é muito válido. Eu queria primeiro que você se apresentasse, certo? E que você falasse dessa nova terminologia de ensino fundamental 1 e 2. Eu trabalho com educação física escolar na escola pública, né, do Estado. E essa nomenclatura, ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, ela, quando eu estudava, isso já não existia, não era dessa forma. Então, isso é mais ou menos novo, né? A educação, ela divide educação infantil, educação básica, né, que é o ensino fundamental, e o ensino médio. Então, o ensino fundamental, ele compreende as séries de primeiro ano ao nono, sendo que do primeiro ao quinto é o ensino fundamental 1, são os anos iniciais, crianças de 6 a 10 anos de idade. Né? Então, o primeiro ano, 6 anos, segundo ano, 7 anos, e assim por diante até o quinto ano. A partir do sexto ano, já é o ensino fundamental 2, anos finais. Então, a gente fala ensino fundamental 1, ensino fundamental 2 ou anos iniciais, anos finais do ensino fundamental. Né?
ensino fundamental, os anos finais seriam da idade de 11 a 14 anos, né? Mais ou menos, aí, considerando aqueles que estão um pouco acima, né? Fora de faixa ou não. E compreende aí sexto, sétimo, oitavo e nono ano. Depois disso, o ensino médio, né? Que é de 15 a 17 anos. Primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio. E antes a gente falava primeiro grau, segundo grau, né? Então, agora é mais comum dizer ensino fundamental e ensino médio. Ok? Você sabe, assim, por que essa modificação? Miriam, foi para atender o maior número de crianças, porque antigamente as crianças entravam na escola, no primeiro aninho ali, com 7 anos de idade. Então, o governo trouxe o pré, né, lá da educação infantil, que é aquele pré-primário que se falava antigamente, que era com 6 anos de idade, ele trouxe essa criança de 6 anos para o primeiro ano. E aí ele mudou essa faixa, esse limite. A educação infantil ficou de 0 até 5 anos, que inclui também aí as creches, né? E aí o primeiro ano com 6 anos de idade. Isso para incluir, para trazer as crianças mais cedo, eu não diria mais cedo, inseri-las elas passarem, acontecia lá no pré-primário, que antigamente falava pré, que é o terceiro período, que ela já faça isso lá no contexto do ensino fundamental. Né? Então, ela começa mais cedo, em compensação, ela termina, teoricamente, mais tarde, porque a oitava série era o último. Você se lembra que ia só até a oitava série. E não, hoje vai até o nono ano. Então, nono ano seria, digamos assim, o primeiro ano do ensino médio, né, de antigamente. E não. Tanto que os alunos do nono ano, eles veem algumas disciplinas que só se via lá no ensino médio. Física, química, por exemplo. Né? Isso a gente só via isso lá no ensino médio. Hoje não. Os alunos do nono ano já vê essas disciplinas, esse conteúdo, né, vamos dizer assim, esse conteúdo dentro da disciplina de ciências. E aí o ensino médio, primeiro ano, normal, né, a nomenclatura, primeiro ano de ensino médio, mas com a idade de 15 anos. Né? É isso. Ah, mas que bom, né? Essas mudanças, elas são sempre bem-vindas, porque, na verdade, a cada uma delas tem um motivo especial, né, para ter um atendimento mais, estender esse atendimento e atender a toda a faixa etária, né? O Brasil é muito grande, né, Miriam? Tem várias N realidades socioculturais. Então, muitas crianças ficavam fora de escola, né? Eu percebo que isso se ampliou muito. Tem mais crianças na escola do que tempos atrás, por exemplo. Né? O meu tempo lá de estudante, tem muito mais crianças na escola ultimamente. Né? E essa estratificação aí ajudou bastante. Tá? Ampliou o tempo na escola, mais oportunidades de ensino, mais conteúdos, né? Favoreceu bastante. Você colocou aí de mais tempo na escola, mais crianças. E agora, com a situação de pandemia? Relata um pouquinho da sua experiência sobre isso. Um segmento que não teve nenhum segmento que estava preparado para isso. Nenhum segmento. Eu te desafio se me falar assim, o segmento, talvez o segmento de farmácia, né? Que bombou vendendo ivermectina. Mas, fora isso, a escola foi, assim, bem impactante. Muito impactante. Eu diria para você que teve um lado positivo nisso. O reconhecimento da sociedade
tá? Dos desafios que o ensino enfrenta no presencial, porque as famílias, elas viram o quanto é complexo, né? Essa atividade de ensinar, de alfabetizar, de educar, né? Dentro ali dos conteúdos, essa quantidade de crianças, né? Não estávamos mesmo preparados, nem escola particular, nem escola pública, nem governo estadual, municipal. Isso foi se adequando, foi acontecendo. À medida que aparecia um desafio, a gente se estruturava, se organizava para poder superar. E falando de educação física, Miriam, escolar, eu diria que foi mais difícil ainda, porque educação física, socialmente, vamos dizer, as famílias, os próprios alunos, veem somente como aquela questão da quadra. Educação física é movimento, é só quadra, quadra. E eu sempre tive comigo, e eu sempre me pautei por esse tipo de conduta, que a educação física não é só o movimento, tá? Não é só o movimento. Então, com a pandemia, esse movimento acabou. Não teve mais movimento, não teve quadra, não teve jogo, brincadeiras, não teve nada disso. E aí, como que vai fazer? Como eu já tinha uma conduta de sala de aula, sempre primei por isso, não que eu dava só aula em sala, não, nada disso, mas eu sempre primei, eu sempre tive isso. Então, quando chegou o remoto, a gente ficou assim, o que a gente vai fazer? Eu tive que adaptar os conteúdos para que eles fizessem de uma forma teórica, mas ao mesmo tempo prazerosa, porque não tinha espaço, né? Não havia espaço. Aquele primeiro momento, ninguém podia sair de casa. Até hoje, né? A gente evita aglomeração. Não poderia haver aglomeração, não podia ir para a rua. Aí, poxa, como que você vai falar de futebol? Como você vai falar de algum esporte, qualquer um que seja? Porque, mesmo sendo remoto, a BNCC tem que ser seguida ali e adaptada conforme a região, conforme a escola, né? E aí eu fui adaptando essas atividades, algumas atividades teóricas, leitura, tudo que os meninos, eu diria assim, que eles não gostam na educação física. Mas eu coloquei muitas imagens, a gente coloca vídeo, também pensando que o aluno tivesse acesso a esses vídeos, né? Porque a gente sabe que nem todos têm acesso, a internet às vezes não é o suficiente para poder rodar esses vídeos. Então, eu usei muitos vídeos, tá? Vídeos que chamassem a atenção do aluno e vídeos curtos, tá? Não é vídeos de 30 minutos que ninguém consegue, você não prende ninguém, a não ser no filme, né? Então, eu trabalhei com essa conduta, na parte teórica. Brincadeiras de tabuleiro, jogos online, tá? Trabalhei muito com jogos online. Aí a parte física, né? Você pode me perguntar, como que eu fiz? Eu até te mandei dois vídeos hoje como exemplo. Foi aquilo ali. Eu tentei colocar com que eles fizessem com os familiares alguns movimentos. Seja saltar, seja correr, uma competição, os chutes do futebol, parte interna do pé, parte externa do pé, embaixadinha, o voleibol, bola na parede. Então, assim, a gente foi trabalhando dessa forma, tá? Pensando nos objetos que a família poderia ter em casa, né, para poder ajudar o aluno a fazer, né, aqueles movimentos. Então, a gente foi por aí, tá? Até que o governo encaminhou as atividades prontas para a gente simplesmente passar. Mas eu, né, estou falando da educação física, eu não simplesmente passava, eu aprimorava aquilo ali, colocava um vídeo, pedia alguma atividadezinha complementar, manda foto, manda vídeo,
e fomos assim, tá? Nesse período, e assim estamos. Eu achei muito interessante o que você colocou aí, porque, na verdade, toda essa mudança, ela veio com uma quebra de paradigma, porque o paradigma que instituído, como você falou, né, anteriormente, é que era só quadra, o material só oficial. Nós não estamos dizendo que não haja necessidade disso, porque há necessidade. Mas numa situação em que os, os, os desafios impostos, né, não estavam, não tinha articulação para intervir, eu acho que houve uma necessidade de quebra de paradigma. Quando você falou dos vídeos que você me enviou, eu achei fantástico. Eu acho que você conseguiu, inclusive, atingir a família. Porque quando você inclui a família sente como parte integrante de um processo que ela julgava que nem daria certo. Então, quando eu vi lá você, a corrida de saco, quando eu vi os pais interagindo, eu pensei assim, gente, tá melhor do que a encomenda, não é? Porque a gente tem um hábito de colocar que a família, ela muitas vezes, ela se mantém a parte da situação. E ela foi chamada por você, eu estou dizendo você, mas eu acredito que muitos, né? Ela foi chamada a uma participação. Ela se viu impelida a agir, até porque não tinha ninguém pronto, nem família, nem ninguém pronto para isso aí. Então, eu acho que esse desafio, ele está sendo muito grande. Ele está mudando a nossa, mexendo com a nossa cabeça enquanto profissionais e mexendo com a cabeça de todos. Porque quando que nós pensávamos que um pai ia fazer atividade física com o filho dentro de casa, orientado pelo professor da escola. A participação das famílias. Porque se a família não fizer com o filho, com o aluno, se o pai ou a mãe não fizer junto, ele não vai fazer. E quando o pai participa, isso, o aluno, o filho se sente importante, sabe, Miriam? O pai sentar, o pai pegar uma bola que seja, jogar uma bola no quintal com o filho, a mãe brincar ali eu tenho vídeos assim hilários que você rola de rir da família inteira brincando de aquela brincadeira de matriz africana, morto-vivo, dentro fora, sabe? O pessoal assim rolar de rir na hora da brincadeira. Então, o aluno, isso para o aluno, sabe? Isso é grandioso para ele. Nossa, meu pai está fazendo comigo. E aí, quando a gente coloca o vídeo para rodar na escola, né? Você dispara, nossa, eles se sentem importantes. Então, é isso que a educação física faz, sabe? É uma alegria. Esse é o nosso papel. Levar o movimento com alegria, com ludicidade, com prazer. Isso foi um desafio, ainda é um desafio. Não imaginávamos ficar o ano inteiro dessa forma, né? Então, no início, foi tudo muito novidade.
eu mandava muita atividade. Nossa, eu tenho que pensar que são 50 minutos de aula, digamos assim, eu tenho que diminuir. E foi tudo adaptando com o tempo, sabe, Miriam? Às vezes a gente mandava 2 atividades por dia. Eu falei assim, mas espera aí, eu tenho que pensar que o aluno não está lá comigo para eu direcionar o tempo ou para ajudar. E aí a gente foi adaptando isso, sabe? Foi adaptando, adaptando, até chegar aí numa normalidade, tá? Mas É, eu ia te perguntar aqui agora, como que você recebeu essa, vamos dizer assim, essa notícia que você teria de trabalhar à distância? Como, se você assim buscou algum recurso, se você se espelhou em alguma coisa, em alguém, se você buscou assim uma referência que pudesse te auxiliar, como foi você abrir esse caminho, né? Porque é uma coisa nova para te falar a nós. verdade, não tinha em quem se espelhar, porque ninguém nunca tinha feito. Com crianças, eu já tinha dado aula personal, né, feito atividade física para mandar para alguém, ensinando os exercícios, né, gravando e mandando para a pessoa fazer em casa. Essa é um tipo de experiência, é você lidando com um adulto que está consciente, né, daquilo que precisa fazer e ele vai fazer. Agora, em se tratando de crianças, de escola, atividade escolar, não tinha ninguém fazendo isso. Então, quando você fala assim, todos tiveram que inovar. Aí, quando um ia começando, a gente formou, eu participo de 2 grupos ali, e tem muitos grupos de WhatsApp de profissionais de educação física que vão trocando as suas experiências. Então, eu postava vídeo do que eu fiz, eu postava as minhas atividades, o outro postava desse, e a gente ia se ajudando ali na atividade. Né? Aí a gente vê também, Miriam, que tem muitos profissionais de educação física nesses interiores mais rural, por exemplo, que não tem recursos igual a gente tem, sabe? Até mesmo tecnológicos. Eles estão lá ou na cidadezinha por perto, com dificuldade de internet, com dificuldade de material, aquele professor que dava aula na roça mesmo, e tendo que se virar. Então, uns foram ajudando os outros. Não teve alguém que eu possa falar assim, me espelhei nesse profissional. Agora, hoje, você vai lá no YouTube, você vai encontrar várias aulas, vários professores é, mostrando movimentos, o que fazer, movimentos do handball, do futebol, brincadeiras de arremessar a bola, tira o alvo. Hoje está lá, hoje já tem uma gama de material, sabe? Mas no início, nossa, foi bem tenso, tá? E aí eu fui na minha realidade, da minha escola, dos alunos que eu tenho, daquilo que eu sabia que eles eram capazes de fazer. Coisas que eu já tinha trabalhado, sabe? Aí eu fui ali me adaptando e pensando sempre em casa. Você vai pegar o balde, você vai fazer uma bolinha de papel, você vai fazer isso. Tia, eu não tenho bola, faz uma bola de papel. Você não fazia lá na escola, no horário do recreio, para poder chutar na hora do recreio? Vocês não chutavam a garrafinha de água? Então, pega a garrafinha de água e tal. Então, a gente ia trabalhando com materiais adaptados, né? Aqueles que tinham condições de comprar, a família comprava. E eu sempre deixo claro, Miriam, é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado nessa hora, porque a gente, às vezes, mede o outro com a régua da gente. Vai lá e compra uma bola. Mas e se a família não pode comprar uma bola? Então, eu não posso pedir isso. Né? Então, eu tinha que pensar naquela família que não podia comprar, porque teve pais, mães que perderam o emprego. Eu tinha que adaptar. Então, eu mostrava, faz isso, pega aquilo.
e às vezes montava um vídeo ensinando eles a fazer algum material. E assim seguimos e estamos vencendo, graças a Deus. Agora eu queria abordar uma questão que eu acho que é importante também, porque enquanto a gente está ali ao vivo, né, nós estamos presenciais, nós consertamos, damos feedback, consertamos o movimento, chamamos atenção, mostramos, né? É tanto, vamos dizer assim, instrumento, ferramenta que nós temos para ajudar a criança, para ver o desenvolvimento motor, como que ele está acontecendo, observar, que eu acho que ele é muito observável, né? Aquela criança que você percebe que ela não adquiriu, que ela está numa faixa etária, vamos voltar assim, igual eu postei até já, né, que você conhece a pirâmide, a ampulheta do desenvolvimento, ela é uma referência muito importante para a gente observar, assim, em cada faixa etária, como que a gente pode ter referência de como aquela criança está. Nesse momento em que você está distante, que você não está acompanhando, observando visualmente, às vezes, até deixando que ela realize o movimento e você observando, né? Como que você sente que está acontecendo? Como que você está percebendo que o desenvolvimento pode ser mensurável, não pode ser mensurável, vai ser um tempo perdido, não vai ser um tempo perdido? Porque às vezes eu penso assim, será que daqui uns 5, 6, 10 anos alguém vai dizer assim, sabe o aluno X? Ah, ele é do tempo da pandemia, então ele não tem um desenvolvimento muito apurado, porque ele é do tempo da pandemia. Então, eu fico pensando como que isso vai acontecer. Realmente não tem como. Não tem jeito de avaliar isso à distância. Não tem instrumento para eu avaliar o movimento do aluno. Não há recursos. Você sabe que dependendo do recurso tecnológico que você tem, ali eu como aluno, até poderia, com muito esforço, fazer isso, mas não é viável, não tem condições de fazer isso. Agora, é um ano perdido? Não é? Já conversei esse assunto com outros profissionais, com outros professores de outras disciplinas. Olha, são outros aprendizados. Não não vou te falar de conteúdo, eu posso falar da minha disciplina, mas eu já conversei com professores de outras disciplinas e eles também percebem isso. Olha, vamos esquecer a questão do conteúdo, porque esse momento foram outros aprendizados. Agora, em relação ao movimento que você falou, esse menino é da época da pandemia. Olha, eu discordo se algum professor de educação física tem esse pensamento. Por quê? Esse menino, essa criança, eles estão em fase de desenvolvimento, tá? O movimento básico, aquele da ampulheta que você comentou, eu acredito que ele vai desenvolver naturalmente ali no dia a dia dele. Agora, os movimentos mais especializados, um pouco mais complexos, ou o movimento de algum esporte, seja qualquer outro movimento, quando a gente voltar no presencial, eu, enquanto profissional, eu vou ter que fazer esse feedback, eu vou ter que fazer essa avaliação, eu vou ter que dar o estímulo certo, talvez com mais intensidade, para ele poder chegar onde ele deveria estar, talvez, naquela idade. Esse ano nós não trabalhamos, por exemplo, não trabalhou. E eu tenho certeza que acontece comigo na minha prática. Eu estou lá no 3º, 4º ano, faço uma atividade de rolamento, tem meninos que vão todos tortos, não conseguem fazer. Então,
em casa não vai fazer isso, não é uma coisa comum de sair fazendo dentro de casa, entendeu? Não é comum fazer. Isso só na escola, ou então numa atividade esportiva de lutas, né? Que vai fazer esse tipo de movimento. Aí, o que acontece? No retorno, o que o profissional precisa fazer? Fazer esse retrocesso aí na prática dele. Não é retrocesso, na verdade, voltar um pouquinho e ajustar esse movimento desse aluno àquela fase, a faixa etária que ele tiver. Não vai ter essa, que ele é do tempo da pandemia, por isso que ele não sabe o toque do voleibol. Não vai ser desculpa, não. Bom, você falou aí uma coisa importante e eu acho que vale a pena a gente abordar aqui. Porque às vezes a gente pensa, né, que o trabalho da educação física é um trabalho só motor. Então, vamos dizer assim, antigamente, né, a ênfase, o trabalho todo era voltado só para o movimento. Hoje, nós sabemos que a educação física, ela é tão importante que ela trabalha a questão cognitiva muito de diferentes formas. Ela induz o pensamento, a formação de sinapses importantes, né? Ela trabalha um lado afetivo social, do respeito, da solidariedade, do companheirismo, a questão ética, a ajuda ao colega. Ela tem como objetivo principal instituir, né, um estilo de vida ativo para a criança, para ela ser um adulto que faz uma atividade física regular. Então, nós temos, assim, uma gama de formas para estimular tudo isso. E você usou um termo aí, eu acho que uma expressão, não uma expressão, duas palavras importantes. Você falou assim, nesse momento, nós temos outros aprendizados, Sim. que não são só os motores. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, o que você está enxergando, que você está observando de outros Olha, aprendizados, eu né? com os alunos de sexto ano, né, o ensino fundamental 2, a gente tem um contato online, mais do que com os alunos do fundamental 1. E eu sempre falo para eles a questão. Certo dia eu coloquei para eles um recado falando assim, o quanto que era importante uma sala de aula, que hoje nós sabemos como que o colega é importante, como que o professor é importante, como que o ambiente da escola, o topiqueiro que leva ele para a escola, leva e traz. Então, esse aspecto aí humano, sabe, é, foi o que mais nos fez refletir, sabe? A gente aprendeu o que a autorresponsabilidade, o quanto que é importante também. Os alunos, eu tentei não, eu sempre estou tocando nesse assunto com eles. Acredita-se que, por ser um trabalho, uma aula remota, eu posso fazer de qualquer jeito. Eu vou lá no YouTube e acho a resposta. Fulano, manda o link para mim. Tá, mas e aí? Você copiou, você enganou a si mesmo. Vai ser assim? Eu tento mostrar isso para eles, que esse momento nos faz aflorar, precisa ser aflorado, precisa ser colocado luz na questão da autorresponsabilidade. Então, saber que eu sou responsável pelas minhas ações. Sou eu que sou responsável, não é o professor,
não é? Porque, Miriam, eu também já estudei, tá? Faculdade, pós-graduação, fiz outra graduação, já fiz, né, além da educação física. E a gente sabe que não é todo professor que vai te prender ali naquela aula maravilhosa. Você vai ter que buscar fora. Então, eu tenho responsabilidade com os meus estudos, eu quero me destacar profissionalmente, eu quero fazer bem feito, então eu vou buscar. Então, isso é autorresponsabilidade. E eu tentei mostrar isso para eles. A pandemia ensinou isso para todo mundo. Ensinou a valorizarmos um ao outro, sabe? A valorizar a família, o convívio familiar. Então, esses foram os aprendizados. E o mais, que eu mais, assim, pude perceber, e que no início estava dando muito isso, eram algumas comediantes, né, fazendo piada com as questões do professor na aula remota. E a educação física foi um dos que mais foi feito piada. E teve uma que me chamou muita atenção aí do grupo, eu falei, já não aguento mais. Quando o comediante disse o seguinte, não, professor, pelo amor de Deus, mandar eu pular com meu menino, mandar eu fazer isso, aquilo, educação física, não, que não sei o quê, não, educação física. Então, isso me machucou, sabe? Mexeu comigo, né? Porque, não, vamos valorizar o professor, vamos valorizar a educação. Está vendo como que a educação física é importante? Porque o próprio pai ou a mãe, às vezes, não queria fazer, né? Mas o professor lá na escola, com 35 alunos, dá aquela aula bacana, maravilhosa, tem que isso, aquilo. Então, essa valorização foi um aprendizado para a sociedade também, entendeu? O aluno está vendo como que é importante o professor lá na frente, dando aquele conteúdo, sabe? Motivando, até mesmo chamando atenção. Então, é isso. São os é o meu olhar desses outros aprendizados. Enquanto professor, enquanto adulta, eu tive vários outros aprendizados, né? Agora, vamos falar de aluno, eu consigo elencar esses. A valorização do ambiente escolar, do professor, do colega, né? A valorização ali de todo aquele esforço que a escola toda faz para o aluno, né? E que agora ele não está tendo. Não tem uma festa junina, não tem um campeonato, né? Eu trabalho muito com campeonatos internos, não tem. Então, tá vendo? Tá vendo que é legal? Quando não tem é que se dá valor, né? Muitas vezes. Mas eles são crianças, né? Faz parte da construção do caráter deles. Eu acho interessante que tem aqui o Fernando está colocando sobre o contato que a família está tendo, né, com esse comprometimento que ele está vendo do professor no processo. Porque até então, a família, ela não estava interessada no professor ali da educação física, da importância, do comprometimento, do auxílio, do que ele, na verdade, por trás de uma brincadeira, o que está, né, quais os conceitos que estão sendo trabalhados. Eu acho que o Fernando colocou isso aqui e é importante. Esse contato direto da família é muito importante. Eu me lembro, Virgínia, que numa das aulas, dando aula, que eu tinha uma aluna que tinha um namorado e ele fazia direito. E ele constantemente ia buscar a namorada. E ele ficava próximo de mim. E eu aproveitava que ele estava ali e o colocava observando o que estava acontecendo por trás daquelas brincadeiras. Olha, ele ficou assim, abismado,
porque diz ele que quando eles observavam as pessoas, as crianças ou os adultos numa aula de educação física, ele achava que era só brincadeira por si só. Ele nunca pensou que aquilo ali, através daquelas brincadeiras, estava gerando questões de autonomia, conflito, criatividade, né? Aquela sensação afetiva de ajuda ao colega que às vezes não dava conta. A gente não precisa nem de estar citando aqui, a gente pode até, em outro momento, estar falando dessa importância desse conteúdo na vida das pessoas. Eu salientei aqui, porque o Fernando colocou como que a família passou a ter uma visão direta disso, desse comprometimento. Então, eu acho que esse período todo, ele está sendo, assim, de um ganho para o aluno, para o professor, que ele tá além da quebra do paradigma, ele está, assim, redescobrindo, né? E, fundamentalmente, a família, que nessa interação, ela está vendo a necessidade do movimento. Que no começo, eu acho que tinha muita família, e eu presenciei, que tirava o filho da aula da educação física remota e punha para ler livro. E chegou um ponto que eu ouvi comentário assim, eu posso fazer isso? Às vezes o menino estava lá no isolamento, né, dentro de casa, houve um momento muito sério disso, e a hora que ele tinha de brincar, ele ia brincar no horário da educação física, orientado pelo professor. Eu tive, inclusive, colegas que separou um espaço na casa para que ali fosse a aula de educação física do filho. E eu achei isso muito importante, porque eu ouvi, né, vários comentários sobre isso. Eu acho que está sendo um momento importante. E assim, você trabalhou conteúdos teóricos? Tem um texto informativo no início da atividade, entendeu? A apostila de atividades que o governo disponibilizou, ele trabalhou sempre com um texto informativo primeiro e depois vem a atividade prática. E eu trabalhava assim também, porque eu precisava contextualizar o aluno ali, sabe? Eu não tinha como mandar algo solto, sabe? A única coisa que ia, às vezes, de uma forma desconexa do contexto ali, era o alongamento, que eu colocava o seguinte, olha, agora ficou sentado muito tempo, fez muita atividade, agora levanta, faça isso ou aquilo, mandava a imagem do alongamento, sabe? Então, dessa forma, ficava assim, não do jeito que eu gostaria em relação ao movimento, como eu te disse, mas o conteúdo teórico, ele ia sim. Ele ia... eu lembrava da forma como eu tinha... Oi? Complementar. Exatamente, complementar. Eu lembrava Complementar. feito no presencial, e aí, se eu tivesse que repetir o conteúdo, eu repetia de uma forma diferente. A forma de contar aquela história, eu usava, às vezes, desenhos, uma tirinha, sabe? Um jogo, alguma coisa assim. Uma forma diferente de contar a história. Muita imagem. Eu sempre gostei de trabalhar muito com imagem, porque a criança, se eu colocar um texto de uma folha, ela vai se perder no meio daquela folha ali. Então, eu colocava muita imagem para tentar fazer com que a mente dele viajasse através daquela imagem. Então, sabe, como eu te disse também anteriormente, eu já tinha essa prática de aulas teóricas, sabe? Trabalhos. E essa parte não foi difícil para mim, tá? O mais difícil seria essa prática mesmo. Como que eu vou fazer?
Como que eu vou falar de dança de matriz africana? Como que eu vou fazer isso? Dança indígena? É, menina, até que eu consegui. Reinventar, Virgínia. Corajosos que dançaram e que acharam divertido aquele negócio. Eu recebia nos directs, nossa, tia, não, eu gostei, tinha menino que pintava o rosto, fantasiava todo. Isso é muito legal, entendeu? Muito legal. A mãe preparava o ambiente e eu mandava um vídeo. Olha, vocês vão olhar esse vídeo aí. Explicava tudo direitinho e você vai fazer o seu movimento. Eu quero que você movimente. Ah, mas foi assim, muito bacana. Foi muito, muito bacana. Tinha a parte teórica, a gente falava tudo daquela dança, vamos dizer assim, e depois Ai, partia para a prática. ótimo. Veja bem, eu queria tocar num outro assunto que ele reporta a questões presenciais, a aulas presenciais também, né? E vamos fazer uma ponte para o que está acontecendo aqui. Foram anos, né, Virgínia? São anos de trabalho Sim. direto com a criança, a gente sabe disso. E nós sabemos que parece que com todo, independente da pandemia, com todo o aparato eletrônico, com todos os problemas sociais que a gente vive hoje, né, que a gente pode dizer a droga, o trânsito e etc., como que você vê, eu acho que vai ser a última coisa que nós podemos abordar, nosso tempo já está bem apertadinho, né? Mas como que nós podemos abordar aquela questão da criança que tem 10 anos, que tem 9 anos, e que nem teve uma aquisição amadurecida de movimentos básicos, de movimentos fundamentais. Como que no presencial isso acontecia e como era a sua interação? E hoje, se essa questão remota também ficar por um tempo, como que nós vamos lidar com isso? Olha, eu queria que você desse uma arredondada na sua resposta, porque nós estamos fazendo já 1 hora e eu não sei se vai dar para a gente esticar muito. Não é verdade? Senão eles cortam a gente. E mesmo antes de você responder, eu quero, sim, te agradecer muito, dizer para você que está especial, que nós vamos anotar, assim, outras questões importantes para a gente tá falando aqui, porque eu acho que fomos felizes na escolha do nosso tema para ajudar muita gente. Eu acho que você contribuiu demais. Então, eu quero que você responda isso que eu te perguntei para a gente ir finalizando. Queria te dizer assim, que você também é minha inspiração. Sempre amei as suas aulas. Sério, sempre amei. Você me lembra, desde na época que eu estudava lá, você me lembra minha mãe, o jeito de ser. Então, assim, amava e gosto muito. Quando eu te vi no Instagram postando esses conteúdos, eu falei, não, que delícia. Muito bom mesmo. Então, assim, Miriam, sobre isso que você falou, o aluno que chega lá com 10 anos e não consolidou alguns movimentos que estão básicos, talvez lá do terceiro ano, o que eu penso? O que a gente faz? Eu vou lá, eu trabalho melhor a minha base, porque com 10 anos de idade, eu não consigo, numa turma de 35 alunos, eu não consigo resgatar esse aluno na totalidade no seu movimento. E como eles já são grandinhos, eu falo o seguinte, olha, você vai chegar lá com a outra professora e eu que vou passar vergonha, vai falar que eu não ensinei, vamos lá. Então, sempre eu insisto nisso. É muito difícil, Miriam,
porque aquele aspecto que a gente já conversou, da aula prática, ser somente o jogo, a bola que eles querem. Então, essas coisas acabam ficando meio de lado. O que eu faço é trabalhar a minha base melhor, porque lá no primeiro, segundo, terceiro, quarto ano, a gente consegue, eles fazem o que a gente pede. No quinto também. Se atravessou para o sexto, sétimo, aí eles que querem controlar as aulas, sabe? Já fica mais difícil. Então, em relação à pandemia e também a essa questão desse menino que não chegou com o movimento consolidado lá com 10 anos, é tratar ele de uma forma assim, olha, você precisa treinar mais, vamos fazer esse movimento, vamos participar dessa aula, essa aula hoje é para isso, divide os grupos por deficiência, entendeu? Faz aquela aula psicomotora, só que para eles não é psicomotor, vai ser talvez uma gincana, vai ser uma competição, mas para mim é psicomotor porque eu vou observar, né? Quando você falou da ampulheta, eu uma vez apresentei uma forma de avaliação lá na escola para avaliar justamente por esse desenvolvimento de Galahu, sabe? Para poder, por observação, apresentei, fiz uma ferramenta e tudo, mas não foi para frente, porque tem outros entraves, né? Na gestão pública, tem outros entraves. Então é isso, sabe? Se eu conseguir te responder, né? Essa questão aí do movimento. Nossa, excelente. Excelente. Virgínia, eu quero te agradecer. Eu queria aprender a dar saque por cima, eu não consigo. Então, ela chegou para mim e me pediu como fazer. Aí eu falei, pega essa bola aqui, vai para aquela parede e vai fazendo isso o tempo inteiro. E ela assim fez, ela ficava a aula toda. No ano seguinte, ela veio para mim e falou, professora, eu consigo dar saque por cima. Então, isso é muito bacana. Ela se interessou, eu mostrei o caminho, ela treinou, teve autorresponsabilidade e aí ela alcançou o objetivo. Então, é esse o nosso papel. Não, Virgínia, foi assim, excelente. Eu quero te agradecer demais e quero agradecer a todos, né? Eu estou vendo aqui que a Melina colocou aí, Melina foi minha orientanda de TCC, né? O Fernando, que a gente falou aqui, e tanta gente, eu acho que aqui, muito bom, muito obrigada. E uma próxima, nós vamos combinar um outro tema, né, para a gente estar falando. Obrigada. Ok? Obrigada, pessoal. Boa noite. E muito bom. Professor Dalton, né, a Judite, o pessoal todo que está aí, o Dalson, todos que estão aí conosco. Muito obrigada, tá? Boa noite. Boa noite, pessoal.